Olá, meu nome é Jamerson David e junto com meu grupo estarei apresentando o jogo Pac-Man, feito pelo grupo Inc. da matéria de Programação 1, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti. Nós iremos abordar pelo trabalho a composição do jogo Pac-Man, feita em linguagem C e utilizando o repositório Git para compartilhar arquivos, como o pacman.c e o pacman.h com todos os integrantes. Neste vídeo abordaremos as funções mais utilizadas no desenvolvimento do jogo, como o menu, os fantasmas e suas individualidades, o Pac-Man, pontuação, sistema de levels, dentre outras funções. Olá, sou Gabriele Ribeiro e nessa parte da apresentação vou detalhar as principais funcionalidades do menu. Ao iniciar o jogo, o usuário encontra o logo, posicionado no centro da tela, e logo abaixo uma janela de seleção com 3 opções: jogar, tutorial e sair. A navegação acontece por meio das setas para cima e para baixo, e a opção em foco recebe um realce de contraste, um efeito de inversão de cores, para deixar claro para o jogador onde ele está posicionado. Para confirmar uma dessas opções, basta pressionar Enter. Quando o usuário opta por jogar, o menu é fechado e dá lugar a uma contagem regressiva de 5 segundos. Os números em ASCII Art são exibidos em sequência, com leves variações de cores e efeitos sonoros de bip, criando um momento de antecipação antes do início da partida e também de preparação para o jogador. Caso seja escolhida a opção tutorial, uma janela é aberta com instruções essenciais para o jogo, e para retornar ao menu, basta que o jogador pressione a tecla Enter. E por fim, a opção sair encerra o programa de um modo seguro. Fechamos a seção do Unicusses, liberamos os recursos alocados e assim encerramos a aplicação, sem que o usuário precise realizar um comando adicional. Em resumo, projetamos esse menu para ser intuitivo e objetivo, então não existe perda de tempo ou confusão. O jogador vê, entende e interage imediatamente. Olá, meu nome é João Marcelo, do curso de Engenharia de Controle e Automação da cadeira de Programação 1, e hoje eu vou falar sobre as características dos fantasmas. Cada fantasma age de uma forma totalmente diferente um do outro, fazendo com que a jogabilidade seja mais fluida e com que eles não repitam os mesmos movimentos. Que é o fantasma perseguidor, sendo aquele mais focado e agressivo, que foca em seguir o Pac-Man em uma linha reta, não criando nenhuma estratégia para isso. O Pink, ele antecipa os movimentos do Pac-Man, tentando sempre ir para o local onde o Pac-Man irá passar para conseguir capturá-lo. Clyde seria o fantasma abobalhado. Ele sempre irá ir para a direção do Pac-Man, mas quando ele estiver perto dele, ele começará a rodear o local, indo principalmente para sua área preferida. Já o Ink, ele é o fantasma com uma movimentação mais inconsistente entre todos, uma vez que ele usa de todos os comportamentos dos outros fantasmas. Quando ele está longe, ele agirá como Clyde, então ele ficará rodeando em círculo sua área preferida. Quando ele estiver mais ou menos perto, ele agirá como Pink, fazendo com que ele tente prever para onde o Pac-Man está indo para poder capturá-lo. E quando ele estiver perto do Pac-Man, ele agirá como Blink, sendo mais agressivo e indo de frente para o Pac-Man. Isso faz com que, na jogabilidade, os fantasmas tenham estratégias diferentes para capturar o Pac-Man e com que nem todos fiquem seguindo o Pac-Man de uma forma sem pensar, que, como o criador disse, seria muito monótono e teria feito o jogo ser muito menos interessante e muito menos desafiador ao jogador, uma vez que ele não precisaria pensar muito em como evitar todos os fantasmas, já que eles agiriam da mesma forma. Olá, me chamo Júlia Nathalie, sou aluna de Programação 1 do curso de Engenharia de Controle e Automação e eu vou falar sobre os modos dos fantasmas. No Pac-Man, os fantasmas alternam entre 4 modos principais, criando dinâmicas que tornam o jogo desafiador e estratégico. Primeiro, há o modo Scatter, ou espelhar.
Por 7 segundos, cada fantasma deixa de perseguir o Pac-Man e corre até seu canto pré-determinado no mapa. O Blink vai ao canto superior direito, o Pink ao superior esquerdo, o Ink ao inferior direito e Clyde ao inferior esquerdo. Logo em seguida, inicia-se o modo Chase, perseguir, que dura 20 segundos, durante os quais cada fantasma se lança atrás do Pac-Man com sua própria lógica de perseguição. Esses dois modos se alternam em ciclos de 7 e 20 segundos, embora seja possível variar suas durações conforme o nível de jogo. Quando o Pac-Man come uma das pílulas especiais, todos os fantasmas entram no modo Frightened, medroso. Ficam azuis, param de perseguir e passam a se movimentar aleatoriamente pelos corredores, ficando vulneráveis à captura. Se um fantasma for comido, ele assume o modo Dead, morto, e corre de volta para casa no centro do labirinto. Lá ele revive automaticamente e volta ao ciclo normal de Scatter e Chase. No início de cada fase, nem todos os fantasmas saem de uma vez, apenas o Blink já está fora da casa, enquanto Pink, Ink e Clyde aguardam lá dentro. A liberação dos 3 depende do que acontecer primeiro entre 2 gatilhos, ou a cada 4 segundos em que o Pac-Man não coma nada, ou conforme ele consome belotas. Aos 7 pontos sai o Pink, aos 17 o Ink e aos 32 o Clyde. Esse controle na saída e nos modos de comportamento garante que o desafio evolua de forma equilibrada ao longo do jogo. Bom, sobre a movimentação do Pac-Man, criamos uma função que calcula a posição do Pac-Man e quando um ponto ou pílula é comida. O sistema de movimentação do Pac-Man, que utiliza coordenadas cartesianas, se trata na atualização da sua posição de acordo com a entrada recebida pelo terminal. Seta para cima, seta para baixo, para a esquerda ou para a direita. Caso, por exemplo, a variável KIN, Keyboard Input, que é responsável por armazenar a tecla pressionada pelo jogador, tenha a direção up, será testado por meio de um laço if, se a posição acima é uma parede, e caso não seja, a posição do Pac-Man é transladada verticalmente para cima. Quando o Pac-Man se movimenta, um laço if é sempre ativado, verificando o que tem na próxima casa que ele irá. Caso sejam pontos, ele move o Pac-Man para a casa e quando passar dessa casa, ele adiciona um espaço vazio a ela e soma o valor à pontuação total. Além disso, dentro da função PacMove existem os casos especiais, como os túneis e as pílulas. Quando o Pac-Man entra no túnel, ou seja, a coordenada específica dele é igual à coordenada do fim do túnel, um laço if altera a posição X do Pac-Man para o outro lado do túnel, fazendo com que ele se teleporte. No momento em que o Pac-Man come uma pílula, ele ganha a habilidade de comer fantasmas, e os fantasmas entram no modo Afraid, ou seja, fogem de medo dele. Dentro da função PacMove também existe um laço if que verifica quando o Pac-Man come uma pílula, e caso coma, ativa o modo Afraid nos fantasmas. Olá, meu nome é Gabriel Félix e agora eu vou falar sobre a pontuação, o score do jogo. Além dos pellets normal, as pastilhas normais, que dão 10 pontos cada, a pontuação do Pac-Man consiste em Power Pellets, que são as pastilhas de poder, digamos assim, as frutas e fantasmas comidos. Bom, primeiramente, as Power Pellets, elas dão 50 pontos cada, sendo que, ao consumir uma, os fantasmas entram no modo Afraid, o que permite que o Pac-Man possa comê-los e assim ganhar mais pontos, que vai ser tratado daqui a pouco. Há também as frutas, que elas variam de nível em nível. No primeiro nível, por exemplo, é a cereja, no segundo, a laranja, no terceiro, a maçã e assim em diante. Cada uma delas dá 200 pontos. E os fantasmas comidos, quando eles estão no modo Afraid, que é logo após comer a pastilha do poder, eles seguem uma certa ordem. O primeiro fantasma comido, ele gera 200 pontos para o jogador. No segundo, ele gera 400. No terceiro, ele gera 800. E o quarto, 1.600. Ele segue essa ordem de dobrar. Só que, se você comer os 4 fantasmas de uma vez, o jogo vai te gerar 3.000 pontos adicionais, como um bônus. Agora, falando do design dos níveis. No nosso exemplo aqui, o mapa que nós utilizamos para a construção do nosso Pac-Man, nós temos o modelo do laboratório, o Lab Model, sendo definido como um caractere constante, constr, o que vai fazer com que esse modelo, o mapa, seja definido absoluto.
de forma constante, ou seja, ao longo do código, quaisquer mudança que seja feita nele não vai alterar a forma do mapa. E nós temos aqui um esquema de 20 colunas e 23 linhas, ou seja, de 0 a 19 colunas até 0 a 22 linhas. Meu nome é João Vitor, vou estar apresentando a função de respawn e printlab. Vamos começar falando pela função de respawn. Inicialmente, o código utiliza um laço para percorrer todos os fantasmas existentes no jogo. Em seguida, realiza a verificação da colisão entre o Pac-Man e cada um dos fantasmas. Essa verificação considera uma colisão válida apenas em caso que o fantasma não está no modo Afraid, ou seja, quando ele não está fugindo do Pac-Man. Caso uma colisão seja identificada, o Pac-Man perde uma vida e é reposicionado na sua posição inicial no labirinto. Logo após, o código entra em um novo laço responsável por reposicionar todos os fantasmas dos seus pontos de origem. Além disso, suas direções são definidas para left e todos retornam ao modo de perseguição. Por fim, o código ajusta o tempo de ativação de cada fantasma. Isso garante que eles voltem a se mover após o tempo adequado. Inicialmente, o código limpa a tela com a função clear, apagando todo o conteúdo anterior. Isso prepara o terminal para desenhar um novo labirinto e evitar que elementos fiquem sobrepostos. Logo em seguida, o código utiliza dois laços para percorrer todas as posições da matriz, que representa o mapa do labirinto. Em cada posição, ela imprime o caractere correspondente àquela parte do mapa. Após isso, o código aplica cores diferentes aos elementos do labirinto. Depois desenha todo o labirinto, a função destaca visualmente o Pac-Man e os fantasmas para suas posições atuais dentro do mapa. Na sequência, o código chama a função printLife, que é responsável por mostrar na tela a quantidade de vidas que o Pac-Man tem. Por fim, a função chama refresh, que serve para atualizar a tela do terminal, garantindo que tudo que foi desenhado apareça de fato para o jogador.